Olá, quinto ano. Assim como nós fizemos o bimestre passado, né, nós vamos fazer de novo este bimestre uma semana de revisão, estudo para a prova, né? Então, essa semana todos os vídeos vão ser de revisão para a gente fazer a nossa prova bimestral. Não tem correção, tem alguns exercícios que a professora passou em algumas atividades, né, que vai ser passado, é, que nós vamos fazer junto no chat, tá? Pouquinho, um ou dois exercícios só, para a gente poder tirar as dúvidas durante o nosso chat. Então, vai ser só uma aula de estudo. Lembrando que esse vídeo de estudo não significa que vocês não precisem estudar as páginas que vão para vocês, né? Que foi para vocês estudarem. Então, é o estudo da apostila, relembrar as aulas que nós fizemos e esta aula aqui que é para ajudar nos estudos, complementar os estudos, tá bom? Bora lá! Nós estudamos que uma das maneiras de classificar as palavras é por meio da sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada de maneira mais intensa, mais forte na palavra, né? E sua classificação, ela pode ser oxítona, bora lá, oxítona, a palavra em que a última sílaba é a mais forte, né? Está na palavra em que a última sílaba é a mais forte. Pé. Aqui só tem uma, mas pé é uma sílaba oxítona, uma palavra oxítona. Paroxítona, a palavra em que a penúltima sílaba é a mais forte. Exemplo, lápis. Se eu dividir aqui, para saber, a gente sabe, já aprendemos, né? Sabemos dividir as palavras em sílabas. Aqui eu tenho uma, duas. Então, última, penúltima. A penúltima é a mais forte, então ela é uma paroxítona. Proparoxítona, palavra em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, matemática. Eu vou dividir matemática. Última, penúltima, antepenúltima, né? A gente tem que prestar atenção nisso para saber dividir. Não é a sílaba aqui do começo que é a antepenúltima, né? Só dividindo a palavra certinho em sílabas. Aí a gente vai contar última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, que é o ma. E o acento está aqui, a sílaba mais forte. Então, ela é uma proparoxítona, ok? Deu para entender, né? Oxítona, última sílaba mais forte. Paroxítona, penúltima sílaba mais forte. Proparoxítona, antepenúltima sílaba mais forte. Vimos também, né, um exercício que nós fizemos lá para saber ligar a nacionalidade da pessoa ao seu país. Por quê? A nacionalidade distingue a nação de cada pessoa, isso é o país a que ela pertence, onde ela nasceu. Vimos alguns exemplos na apostila. Aqui eu vou dar outro, né? Exemplo, brasileira é do Brasil, pessoas que nascem no Brasil, certo? E a palavra no substantivo feminino. E os verbos que também nos ajudam a escrever um texto com coerência, né? Escrever um texto corretamente. Verbo, nós já sabemos que é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Isto é o verbo. Os verbos, eles flexionam em número, pessoa, modo e tempo. Nesta unidade, nós estudamos no modo indicativo, né? Nós estudamos aí, fizemos exercícios do verbo no modo indicativo, que é o meio do qual os verbos expressam certeza quanto à ação, estado ou fenômeno que eles representam. Vamos ver como eles podem ser classificados. No presente do indicativo, é um tempo que indica a ação, estado ou fenômeno, né? Ou, na verdade, o verbo, e acontece no mesmo tempo em que se fala, como, por exemplo, neste instante eu busco soluções para esse problema. Busco, estou fazendo agora neste momento, estou buscando, estou procurando, né? É o momento presente, então ele é conhecido como presente do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Ele indica uma ação, estado ou fenômeno, isso é o verbo, né?
que é expresso pelo verbo que acontece em um momento anterior ao que se fala. Pretérito é anterior, presente é o momento em que se fala, pretérito é antes, como por exemplo, ontem busquei soluções para aquele problema. Já aconteceu, eu já fiz. Pretérito, passado. Pretérito imperfeito, ainda que o passado, só que agora imperfeito. Vamos ver o que ele significa. Assim como no pretérito perfeito, é um tempo que indica a ação do momento anterior à fala, quer dizer, que já aconteceu. Mas a diferença é que ele está num processo que não foi totalmente concluído. Lá ela dizia, eu busquei soluções para o problema. Aqui, ó, antigamente eu buscava, não significa que eu consegui fazer, eu buscava soluções para a falta de energia. Então, é o pretérito imperfeito, é uma ação do passado que não foi concluída. Pretérito, ainda passado, mais que perfeito. Existe o perfeito, que era o que aconteceu, imperfeito, o que não foi concluído, agora mais que perfeito, exprime um passado anterior a outro passado. Exemplo, explicamos a todos que buscáramos fontes de energias limpas. Então, explicamos, já aconteceu, já expliquei, né? Nós explicamos uma coisa que buscáramos, esse aqui, que não aconteceu. Também no passado, igual aqui. Então, explicamos a todos que buscáramos fontes de energias limpas. Eu estou falando no passado, explicando um outro passado. Isso é o pretérito mais que perfeito. Futuro do indicativo. Futuro indica o que acontecerá em um momento posterior ao que se fala. Quando eu for adulto, buscarei soluções para as fontes de energia. Agora, o futuro do pretérito. Aqui é o futuro do indicativo. Agora, o futuro do pretérito do indicativo. Indica o que aconteceria no futuro a depender de determinada ação. Como assim? Eu buscaria, ainda vou, né? Talvez eu buscaria se eu entendesse sobre o assunto. Então, eu vou buscar, mas vai depender disso daqui. Então, não é certeza que vai ter. Concorda? Do que aqui, ó, eu buscarei. Futuro do indicativo, eu buscarei. Ela está afirmando que vai fazer futuramente. Aqui no futuro do pretérito, buscaria se eu entendesse sobre o assunto. Então, é um futuro que vai depender ainda de uma outra ação para que ele aconteça, ok? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Presente do indicativo é o que está acontecendo no momento da fala. Pretérito perfeito é o que aconteceu no momento passado, antes da fala. Pretérito imperfeito é o pretérito que é o tempo que indica um processo que não foi totalmente concluído. É um passado que não foi totalmente concluído. Pretérito mais que perfeito explica no passado uma coisa do passado. Então, ela vai explicar, explica um passado anterior a outro passado. Uma coisa que já aconteceu e ela já explicou. Futuro, uma coisa, o futuro do indicativo que ainda vai acontecer após a fala. Futuro do pretérito do indicativo, uma coisa que vai acontecer, mas que depende de uma determinada ação antes que ele aconteça, ok? E durante as nossas aulas, nós também tivemos algumas dicas, né? Foi uma tabelinha lá para vocês, uma já foi em outras aulas, umas foram repetidas porque estava na tabela junto, mas essa daqui foi da última aula que nós fizemos assim, ó. Obrigada é uma expressão usada por mulheres no feminino. Obrigado é uma expressão usada por homens. Parece fácil, mas tem gente que confunde. A diferença entre onde e aonde. Onde é usado em verbos estáticos, coisas paradas. Exemplo, onde estão os livros? Né? Os livros estão parados em algum lugar. Aonde é usado em verbos que indicam movimentos, né? Quando tem o a na frente, é de movimento.
aonde vai aquela multidão, né? As pessoas estão ali em movimento e ele quer saber aonde vai. Então, eu uso aonde. Dois exemplos de porquê aqui, porquê separado ou porquê junto. Tem mais outros 4 para a gente ver, pessoal, que nós só vimos esse daqui, tá? Porquê separado é escrito separado é usado em perguntas. Por que você vai mais tarde para a escola? Esse porquê é separado. Porquê junto, escrito, é usado em respostas. Porque hoje eu não tenho a primeira aula. Então, eu escrevo este porquê junto, ok? Tá bem facinho, como sempre, prestando atenção nas nossas videoaulas. E essa daqui de estudo, e claro, estudando junto na apostila, vocês vão conseguir ir super bem na prova. A prova já está bem facinho de fazer, tá bom? Nós vamos ter a nossa aula lá de conversa, nosso chat. Aí vocês, estudando aí, anotem todas as suas dúvidas para a gente poder conversar lá, ok, pessoal? Bons estudos!